Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre um livro que eu li essa semana, chamado A Bússola de Ouro, que é um livro muito bom. Já começo falando isso. Primeiro contar um pouco da minha história com esse livro, com a série que ele inicia. O nome da série é Fronteiras do Universo. É composto, além da Bússola de Ouro, pela Faca Sutil e a Luneta Amba. E os três livros foram livros que eu li quando eu era criança. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Eles foram escritos pelo autor inglês Philip Pullman. E eu li eles, eu era moleque, assim, tinha uns 10, 11 anos. E de lá pra cá eu tentei reler eles algumas vezes. Sempre começava, não conseguia continuar por estudo, vestibular, o que fosse. Mas umas 2 semanas eu voltei a ler e eu terminei a Bússola de Ouro. Eu fiquei muito feliz e eu vou fazer esse vídeo agora pra vocês. A obra Fronteiras do Universo foi escrita por esse autor, Philip Pullman, e no mundo que ele criou existem inúmeros universos, que são meio que o ponto central da trama. E a história começa nesse livro em um universo paralelo, muito semelhante ao nosso, mas com algumas diferenças. Duas delas são essenciais. Primeiro, os seres humanos eles possuem uma exteriorização da alma na forma de um animal, chamado Demon. O Demon é um animalzinho que segue a pessoa. Ele fala e é como se fosse literalmente a alma da pessoa. E os Demons das crianças, eles têm a capacidade de mudarem de forma, ou seja, uma hora ele é um lagarto, outra hora ele é uma coruja, outra hora ele é um morcego, o que for. E conforme a criança chega na puberdade, idade adulta, o Demon se estabiliza, ele fica como um único animal. E a outra diferença é que existem algumas criaturas que não existem no nosso mundo, evidentemente. Por exemplo, feiticeiros que voam e dominam os céus, e ursos que falam, os chamados Pansejornes no livro, ursos de armadura, sei lá, do norueguês antigo, acho que deve ser alguma língua nórdica, que eles falam e eles vivem no reino de Svalbard, fica no norte, e a alma deles é a armadura. Bem, a história se inicia com uma garota, que é a protagonista, a Lyra Belacqua, que ela é uma menina que ela vive na Oxford desse mundo, na faculdade Jordan. E ela é órfã, ela é criada por um tio que raramente vê ela, um tio poderoso, autoritário, estudioso, mas que está popular. Então ela é criada por esse tio e pelos catedráticos da faculdade. E ela é tipo uma garota problema. Ela vive fazendo bagunça, aprontando com os outros moleques, arrumando briga com as outras crianças. E é isso, ela é uma meninona. E bem, aí um dia, ela brincando lá na faculdade, ela se esconde no armário e vê uma apresentação do tio dela, no qual ele apresenta para os catedráticos um fotograma de uma substância chamada pó, que causa grande preocupação em todos, principalmente na igreja. E mostra que o pó ele é atraído, ninguém sabe de onde ele vem, o que ele é, mas ele é atraído pelos adultos e pelas crianças não. As pessoas começam a atrair ele quando o Demon fixa. E aí meio que a história vai se desenrolar em torno disso. Ele mostra uma foto, um slide do pó indo pro corpo de um homem, e mostra também uma foto da aurora boreal, e dentro da aurora tem uma cidade em outro mundo. E a teoria dele é isso, que o pó vem de outro universo, e a aurora boreal mostra esse universo. E aí as autoridades, esse mundo ele é um mundo extremamente teocêntrico. A igreja controla tudo, e as autoridades eclesiásticas, os teólogos, começam a se preocupar com o pó, porque eles começam a associar o pecado mortal, que é quando a criança ela é pura, então ela não atrai. Aí quando ela vira um adulto,
ela começa a trair. Então para pensar, então é o pecado. E aí ele pede financiamento para a universidade para ir atrás desse mundo, e a Lyra vê tudo isso. E paralelo a isso, começa a acontecer muitas coisas. Começa de várias crianças desaparecerem, e eles atribuem isso a uma organização chamada os Gobblers, que seria alguma coisa como papões, e isso é porque algumas pessoas dizem que ele come as crianças, outras pessoas dizem que eles matam as crianças, enfim, o fato é que pessoas estão desaparecendo, e algumas pessoas não acreditam neles. Bem, e com o decorrer disso, um grande amigo da Lyra, o Roger, acaba sumindo. E ela fica muito preocupada, mas aí o reitor da Jordan sugere que ela vá morar com uma mulher chamada Sra. Cutler, que é uma mulher extremamente bonita, elegante, estilosa. E ela aceita, seduzida pela mulher, vai. E antes disso, ele entrega para ela um instrumento, que é o aletiômetro, que é a tal da bússola de ouro. E ela não sabe direito para que ele serve, mas vai com ele e vai aprendendo que ele é um reloginho, uma bússola, que tem vários símbolos e você consegue perguntar qualquer coisa e ele responde a verdade. Bem, aí ela vai morar com a Sra. Cutler e no princípio ela fica super seduzida, fica super feliz de estar com ela, trabalhando. E a Sra. Cutler fica falando que eles vão pro norte, vão explorar, vão ver os ursos polares, a aurora boreal. Só que a Sra. Cutler acontece dela começar a virar um monstro. A Lyra descobre que ela que está por trás dos Gobblers e foge. E daí desenrola toda a história. Ela aprende a ler o aletiômetro, ela se junta com os egípcios, que são uma tribo... Não tribo, um povo que vive nos mares e vai até o norte. Lá ela conhece os ursos e aprende a ler cada vez mais material e liberta as crianças e um monte de coisa. E aprende mais sobre os universos do pó, que eu não vou falar muito para não estragar o livro. Mas é um livro que me marcou muito, eu acho ele muito bom mesmo, recomendo que todos leiam. Essa nova leitura que eu tive foi muito importante, porque quando eu li eu era pirralho, eu só queria saber do aspecto fantástico, eu não entendia direito. E ele é um livro que ao mesmo tempo que ele é escrito para crianças, para o público infantil, ele é muito adulto. O Philip Pullman, em momento algum, em toda a série, ele trata a criança como idiotinha, como bobinha. Inclusive, ele trata de alguns temas muito sérios, ele trata muito mesmo de religião. O Philip Pullman, se você for estudar a vida dele, ele é um ateu militante, e ele leva isso para os livros, e a igreja condenou o livro, falou que cristãos não deveriam ler. E aí eu acho que eles têm até um pouco de razão, porque é muito ferrenha mesmo a crítica dele. A Bússola de Ouro até que é o mais fraco deles, mas já tem. Mas nos outros, por exemplo, você vê questões como anjos homossexuais, padres pedófilos. Ele começa a confrontar a existência de Deus, a ideia de que Deus é bom, que Deus existe. Mas, polêmicas à parte, é uma obra que eu acho ela primorosa. Assim, a descrição dos detalhes, você se sente envolvido, te faz pensar assim, sobre muitas questões. Tem cenários lindos, cenas frenéticas de ação, você fica extasiado. Eu acho que o Pullman ele tem uma qualidade muito grande que é de descrever sentimentos. Assim. Então, por exemplo, você entende perfeitamente como que um Demon como um animalzinho é a alma da pessoa, o quanto que é importante. Tem uma cena, por exemplo, que eles cortam o Demon de uma pessoa e você se sente agoniado, entendeu? Você não é simplesmente separar um animalzinho mágico com ela. É uma coisa que dá uma agonia mesmo. E a própria questão dos universos paralelos é uma coisa interessante, é uma teoria da física mesmo. Tem muitos físicos que estudam isso, como o professor Michio Kaku, Stephen Hawking, e ele traz um pouco disso para o livro. Então é um livro também que pega um pouquinho da ficção científica. E também posso falar um pouco sobre o filme que fizeram, que é um filme bem
Pra mim é um filme de fantasia genérico, ajudou a popularizar a obra, mas é bem vazio. Quando eles fizeram, eles queriam meio que um substituto pro Senhor dos Anéis, foi a mesma produtora, a New Line Cinema, e pra mim que passa longe da qualidade do Senhor dos Anéis, honestamente, porque eles ficaram meio com medo de assumir esse lado mais questionador da obra, mais religioso da obra, mais complexo, fazer um filme família, mas honestamente é como se tirasse o Demon da obra, vamos dizer, porque é uma parte muito importante e ficou um filme bem pobre. Mas ajudou a popularizar a obra, ela chegou a mim através do filme, tanto que a capa do livro que meu pai me deu na época é a arte do filme. E atualmente me parece que a BBC está fazendo uma versão para TV. Eu acho que pode realmente dar certo, porque é uma série, dá para contar mais coisas, não ficar tão corrido. E por ser uma produção britânica, talvez eles abordem esses tabus assim que o livro traz de uma maneira mais natural. É isso. Recomendo fortemente a leitura. Já iniciei a Faca Sutil. Já tô na página 30. Assim que terminar, eu vou ver se eu faço um vídeo também falando. Mas é excelente. A série te prende desde esse primeiro livro. Dá muita vontade de continuar. Apesar de que os outros mudam um pouco o tom. Aí ele já sai do mundo da Lyra, vai para outros mundos. Mas esse mundo da Lyra é muito interessante, a história... São muitos detalhes, é uma riqueza de detalhes impressionante, acontece muita coisa. Os personagens são envolventes, você se importa com cada um deles, até personagens assim que não teria por que você se importar, como os vilões, aqueles personagens mais secundários, os gypsies, o amigo dela, você se importa. Tem o Yorick Barnison, que é um urso formidável, é o guardião da Lyra, que ajuda ela no objetivo dela. Ele também tem os problemas dele em Svalbard, ele foi traído, e tem toda a subtrama dele. Tem uma luta formidável de ursos, que tem no filme. Se você viu o filme, você viu a briga dele com outro urso, e tá tudo aqui no livro. E essa questão teológica que esse livro já começa a trazer, a questão física, a questão mais científica, mais metafísica, também é muito estimulante, ao menos pra mim. Tem gente que pode achar confuso, mas eu gostei bastante. E acho que é isso. De novo, recomendo muito. Se você viu esse meu vídeo, perdão se eu falei alguma coisa que não deveria ter falado sobre o livro, mas valeu o livro. Valeu o livro para você tirar suas conclusões. Recomendo mesmo. É um livro que para mim funcionou como um Harry Potter funcionou para outras pessoas. Assim, foi um livro que realmente marcou muito. E apesar de serem séries formidáveis, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, Jogos Vorazes, aquele outro lá do Desventuras em Série, pra mim Fronteiras do Universo tem um lugar especial, foi o que me marcou mesmo. E com certeza é um livro que quando eu tiver um filho eu vou presentear ele com a série. E é isso aí, gente. Quem não leu tá perdendo. Se você não se sente bem nesse tipo de coisa, não leia, ou então dê uma chance. Mas é isso, minha recomendação fica fortemente: leia Fronteiras do Universo, os 3. E é isso aí. Bom dia pra vocês e obrigado por terem assistido. Abraço.